Muito bem, pessoal. Então, já começando a nossa aula de número 12, de Fundações e Tecnologias da Construção. Eu achei bem legal essa aula de hoje, para a gente já ir amadurecendo aí nosso conhecimento, né, de fundações. Nós já tivemos aulas de fundações rasas, né, de aspectos legados ao solo, e hoje nós vamos começar a ver as fundações mais profundas, tá? E o título da aula é esse aqui, Fundações Profundas e sua interação com o subsolo. Então, vocês vão ver que tem uns negócios bem interessantes aí, tá? Então, começando aqui a parte de embasamento, né, daquilo que a gente vai estudar, nós vamos falar especificamente sobre estaca hoje, tá? Então, elas são fundações que transmitem é, diretamente para o solo, né, a carga que vem das edificações. A estaca é responsável por fundação, né? Então, a fundação propriamente dita em si, né? Ela é responsável por pegar toda a carga proveniente da edificação e transmitir esse carregamento para o solo. Não é diferente com as estacas, né? É, e a, Existem vários tipos de estaca, vários tipos de tecnologia e de metodologias para utilizar o sistema de estacas dentro de edificações, tá? É, então, você vai estudar os principais conceitos relacionados à estaca, tarará, então já vamos para frente, né? Depois vocês dão uma olhadinha melhor ali na parte de texto dos slides de vocês. Se estiver assistindo o vídeo, é só parar o vídeo ali que dá para fazer a leitura aí, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é que o solo, como diz ali no slide, ele é heterogêneo e extremamente imprevisível no seu comportamento. Em que sentido? No sentido de que o solo presente nesse local aqui de obra é diferente do solo daquele local ali de obra. Então ele é heterogêneo, ele nunca é uma coisa só em todos os lugares que a gente vai trabalhar com obra, né? E imprevisível no sentido de que são muitos os fatores, né, que, que permeiam aí a compreensão do solo em questão para aquela obra. O fator de umidade, o fator de compressibilidade do solo, o fator de tipo de solo, né? Se ele é um solo mais compacto ou um solo mais fofo, devido não só à própria compactação, mas também ao tipo de solo, né, em questão, se ele é mais arenoso, se ele é mais argiloso, se ele é mais siltoso, então depende do solo, né? Então, é difícil a gente cravar uma, uma metodologia que seja eficiente para tudo, né? Mas a gente tem, nas diversas técnicas e métodos utilizados para falar sobre estrutura, né? Sobre a fundação propriamente dita, né? Que é o nosso caso, a nossa disciplina, é, a gente vai tentar caminhar por, por métodos que sejam assim mais utilizáveis, né, no nosso caso, tá? Mas você pode encontrar por aí literatura com as mais variadas metodologias, né, de estudo sobre fundações, em específico aqui estaqueamento e a relação dele com o solo em questão. Então, vamos ver aqui comparativo entre dois métodos. Métodos teóricos probabilísticos e semi-empíricos, tá? Para previsão de carga nas estacas, tá? Então, vamos lá. Então, diversos modelos matemáticos para a previsão de capacidade de carga na estaca, sendo as principais baseadas em fórmulas teóricas, com base na teoria da elasticidade, né? Que é a formulação com base na formulações com base na probabilidade estatística e métodos que tomam por base os resultados de ensaios, tá? Então, são métodos baseados no próprio
na própria literatura, e métodos baseados no ensaio em loco. Então, eu pego aquele terreno, ensaio ele, e eu tenho ali variáveis que vão me ajudar a escolher o tipo de fundação, o tipo de estaca e também a, a, as dimensões, né, o dimensionamento dessa estaca. Então vamos ver um resumo rapidamente aí de cada uma dessas metodologias. Então, o método das fórmulas teóricas, né, são baseadas em critérios de ruptura de solo, com a utilização de coeficientes de como coesão, ângulo de atrito, empuxo, entre outros. Métodos de aplicação mais difíceis na estimativa de capacidade de carga de fundação, uma vez que depende da realização de uma quantidade significativa de ensaios geotécnicos para obtenção de parâmetros de cada tipo de solo. Ou seja, você vai pegar coeficientes, né, angulações, características do local e vai aplicar fórmulas nesse sentido e também, a partir de ensaios, você prevê o tipo de estaca que você vai utilizar. Aqui na figura 1, nós temos aqui um método probabilístico e determinístico. Seria para você ver ali um comportamento bem heterogêneo de cada variável disso daí, do solo em questão ali, né? Métodos probabilísticos e determinísticos leva a fatores probabilísticos com relação à ruína. Então, um exemplo é a adoção de fatores de segurança que, em tese, evitam a ocorrência de situações que levam ao estado limite útil, isso é, a ruptura. Ou seja, você pega lá a localidade, você faz todos os cálculos e ainda joga um fator de segurança bem elevado para você ter certeza de que ali não vai ocasionar nenhum problema. Então, a gente está falando aqui de mistura entre ensaio, entre técnicas relacionadas a equações e métodos empíricos, né? Ou seja, a experiência do engenheiro em bater o olho e colocar o fator de segurança adequado para aquela fundação em questão, né? Métodos semi-empíricos. Formulações para estimativa de comportamento esses métodos, né, são formulações para estimativa de comportamento e capacidade de carga de estacas baseados em correlações com ensaios de penetração in situ com as tensões correspondentes a estados limites de ruptura. Ou seja, por que semi-empírico, né? Empirismo vem daquilo que é o teu conhecimento prévio com relação àquela situação. Semi-empírico seria que você está utilizando do empirismo, né, daquilo que você já conhece sobre esse assunto, da tua experiência sobre aquele assunto, mas relacionado com ensaios e com técnicas pré-estabelecidas e também com, com equações específicas para cada tipo de situação. São muito utilizados, uma vez que os dados dos ensaios de resistência à penetração são facilmente obtidos e as correlações necessárias ao seu uso são de simples estabelecimento. Então, nós vamos, nesses ensaios ali, ó, o que vai valer para a gente? Nesse tipo de utilização dos métodos semi-empíricos. O comprimento da estaca, eu tenho que saber, e a capacidade de carga, tá? Essa relação, esse em azul ali, seria a minha estaca, tá? Eu preciso saber quais serão as dimensões dela e a carga que vai incidir sobre ela para que ela possa descarregar no terreno de forma segura, tá? Esses dois são os aspectos fundamentais. Então, a previsão da capacidade de carga, tá? Esta previsão e a estimativa do comprimento das estacas podem ser feitos com base em métodos semi-empíricos, tá? Nesses métodos, que é o que eu já falei para vocês o que significa, né? A resistência unitária de ponta, Q, P, ULT, tá? Então, essa a, a incógnita utilizada para resistência unitária de ponta, que ela está bem aqui, ó,
nessa região aqui da ponta mesmo da estaca, tá? E a resistência unitária lateral da estaca, QL, ULT, que ela está aqui, ó, na lateral mesmo da estaca. Vocês conseguem observar ali essas resistências, né? A partir das setas que estão direcionadas ali na estaca. Então, a resistência unitária de ponta, ela vai estar incidindo nessa região aqui, ó, da estaca, né? Apontando para cima, porque a gente está falando de resistência, né? E a resistência lateral seria, obviamente, na lateral da estaca, né? E essas duas resistências, elas estão absorvendo a carga, essa carga aqui, ó, que é a carga que a própria estrutura da minha edificação incide sobre essa estaca, tá? Então, essa relação entre essas três coisas aí vão fazer que eu tenha um dimensionamento adequado dessa estaca, tá? A gente já vai para o dimensionamento lá. Resistências unitárias. Então, após a relação com as variáveis geométricas dessa estaca, né? Variáveis geométricas, né? Qual é a largura, qual é o comprimento da estaca, né? Área da base e o perímetro da estaca, irão resultar na resistência de ponta e na resistência lateral da estaca, que a gente tem essas duas equações aqui que a gente já vai utilizar ali na frente, tá? Execução do estaqueamento. Então, após a execução do estaqueamento, o comprimento real das estacas é obtido dos relatórios de execução. Contudo, a capacidade de carga real ainda é uma incógnita. Então, nesse caso, nesses contextos, as provas de carga surgem como forma de avaliar o comportamento real da estaca frente a um carregamento. Então, vamos amadurecendo essa ideia aí. Então, a NBR 6122, essa é a NBR que fala especificamente disso que a gente está falando aqui, né? Apresenta a quantidade de provas de carga estática que devem ser realizadas, indicando o mínimo de 1% das estacas. Qualquer que seja o número delas, com arredondamento sempre para cima, com execuções de estaqueamentos que atendem a alguma condição indicada nas colunas A e B da tabela 6 da NBR, que é essa tabela que nós vamos ver agora. Então, aqui eu tenho o tipo de estaca, se é uma estaca pré-moldada, se é uma estaca de madeira, uma estaca de aço, de hélice de deslocamento. Então, eu tenho aqui, na coluna A, que ele falou ali atrás, eu tenho tensão admissível máxima, abaixo da qual não serão obrigatórias provas de carga, desde que o número de estacas da obra seja inferior à coluna B, que está aqui do lado, né? Que é o número total de estacas da obra, a partir do qual serão obrigatórias provas de carga. Então, número total de estacas. Vão ser 100 estacas, né? Pré-moldada, com uma tensão admissível de 7 MPa, tá? Então, aqui você vai só nessa tabela aqui que está disponível lá na NBR, né? Você só vai comparar os dados ali, o tipo de estaca que você está colocando e vai fazer a utilização dela conforme esse tabelamento aqui, tá? Bom, as provas de carga estática são regidas pela NBR 19903 de 2020, que substituiu a NBR 12131, tá? Então, essa é a NBR 16903, que é a que fala dessas provas de carga de estática relacionadas às estacas, tá? Bom, então, com relação ao sistema dessas provas, tá? Então, principalmente na aplicação de cargas sucessivas e iguais na estaca a ser ensaiada. As cargas são aplicadas por meio de um macaco hidráulico conectado a uma célula de carga. Então, está aqui o macaco hidráulico, né? Tá? Conectado a uma célula, tá aqui a célula, né? De carga, de reação, né? Que confere maior exatidão aos valores aplicados. Esse sistema é ligado às estacas de reação. Então, aqui são as estacas de reação, essa desse lado e essa desse outro lado, tá? Por meio de um sistema de vigas
Então está aqui a viga em azul ali em cima, né? De reação e barras de transferência. As barras de transferência são essas meio roxinhas aqui, tá? Então essas barras de transferência, elas, a partir do macaco hidráulico, elas vão exercer carga a partir dessa estaca de ensaio aqui, né? Que é essa daqui do meio, tá? No meu sistema. E elas vão transmitir carga aqui, ó, para esse sistema, né? E a minha estaca vai reagir a essa carga, que é essa seta que está apontando para cima aqui nas duas estacas que eu estou ensaiando, né? E a partir disso, eu vou mensurar ali as cargas que estão sendo aplicadas e a reação da estaca em questão que está sendo ensaiada, tá? Bom, depois disso, as provas são realizadas normalmente com 10 estágios de carregamento. Então, nós temos os 10 estágios aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, e o 10 aqui, né? O primeiro, né? Então, o último aqui, né? Então, esses 10 estágios de carregamento e 5 estágios de descarregamento, que são os de baixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o produto resultante do ensaio da prova de carga estática é a curva versus deslocamento, né? Ou seja, melhor, curva, a carga, né? Então, aqui está a carga e aqui está o deslocamento. Então, conforme a carga foi aumentando aqui, né? A carga foi aumentando para cá, a gente vai ver o deslocamento. O deslocamento vai aumentando também. O deslocamento, né? Então, por exemplo, quando eu tinha uma carga aqui próxima de 200 quilonewtons, eu tive um deslocamento de menos zero, aqui, né? No caso, é nessa bolinha aqui, né? Menos 0,54 milímetros, tá? Até chegar a um valor aqui, por exemplo, de menos 11 milímetros, né? Com um carregamento aqui próximo de 1.200 quilonewtons, tá? Então, assim você tem o gráfico ali certinho, né? Completo de carga versus deslocamento, né? Dessa estaca em questão ensaiada, tá? Então, outras situações, em situações para as quais não houve ruptura nítida da estaca, podem se contar com metodologias de extrapolação de carga versus deslocamento, de forma a obter a carga de ruptura, né? A metodologia de extrapolação contida na NBR 622, para a qual a carga de ruptura é obtida a partir do ponto de cruzamento entre a curva de carga versus deslocamento, que são essas duas, seria aqui, né? A curva, a carga e deslocamento seria esta curva vermelha aqui, né? Com uma reta definida por carga multiplicada pelo comprimento. Na realidade, pelo comprimento dividida pela área vezes o módulo de elasticidade, que é esta equação aqui, né? Tá? Então, essa reta define toda essa equação ali, sendo essa parcela acrescida do diâmetro dividido por 30, que é exatamente essa equação ali. Então, eu consigo ver que a partir dessa comparação, eu consigo ver, comparar o carregamento, né, a carga e o deslocamento, e a parcela de carga pelo comprimento e tudo mais a partir dessa reta, né? Bom, na prática, o real comportamento das estacas em determinado tipo de solo, frente a aplicações de carga, ainda é de grande interesse da engenharia de fundações, obviamente, né? Porque a gente precisa disso para poder ter uma segurança na aplicação das fundações que a gente está desenvolvendo. Considerando que a capacidade de carga das estacas
é por vezes obtida por métodos semi-empíricos, a capacidade real passa a ser uma incógnita, como a gente viu lá atrás. Para avaliar a interação solo-estaca e assim analisar o comportamento real das estacas, são realizados ensaios instrumentados para obter o resultado cada vez mais preciso desse conjunto aí, estaca, solo, carga e tudo mais. Então, na prática, o resultado do desempenho das estacas instrumentais instrumentadas no campo experimental de Araquari, então foi feita esse experimento aqui para a gente poder vislumbrar mais ou menos do que está falando isso aqui. Então, além de avaliar o comportamento da estaca frente às condições de projeto, né, as provas de carga podem ser utilizadas em caráter experimental para comprovar teorias. Então, foi feito esse experimento lá nessa localidade, né? E a gente vai dar uma analisada aqui. As instalações de diversos tipos de instrumentação possibilitam uma melhor aferição dos resultados, servindo também como contraprovas umas das outras. Então, Araquari é um município de Santa Catarina, e lá foi montado um campo experimental em Areias para avaliar o desempenho das fundações profundas em solos arenosos, tá? Então, o que aconteceu? Houve a instrumentação de 6 estacas, sendo 2 hélices contínuas e 4 escavadas, e aqui nós temos um desenho da hélice contínua, todas com 1 metro de comprimento e 24 centímetros de diâmetro. Então, o objetivo desse experimento foi comparação, né? Do quê? De métodos consagrados de previsão de fundação nesse tipo de solo, com o resultado real que foi obtido lá nesse ensaio. Então, o que foi a conclusão desse ensaio? A previsão foi realizada por diversos especialistas de várias partes do mundo. Então, vamos ver o que deu de resultado, né? Como resultado, verificou-se que ainda há excesso de prudência na realização de previsões em relação ao limite de carga que uma estaca pode suportar. Ou seja, existe um fator de segurança bem grande ainda atuando nessas estacas, tá? O que, de certa maneira, não é ruim, porque vai garantir a estabilidade da estrutura. Porém, existe esse excesso de prudência, de fator de segurança para a realização desse tipo de fundação. Além da realização de conservadorismo encontrada, o experimento demonstrou que a resistência do solo se distribui na resistência lateral e na resistência da ponta da estaca, que é o que a gente já está vendo nessa aula, né? À medida que aumenta a carga, e com essa distribuição se correlaciona com a questão carga, deformação da estaca, né? Que é o que a gente já viu. Carga versus deformação, né? Essa relação aí. Então, vamos para um exemplo aí para a gente entender na prática como que a gente poderia observar esse tipo de fundação, né? Então, o exemplo 1 é: você é o engenheiro responsável, imagine você agora, é o engenheiro responsável pela estimativa da previsão de capacidade de carga em estacas tipo hélice contínua de um empreendimento, beleza? Então, você que vai estimar essa capacidade de carga lá. Foi passado pela equipe que cada estaca deverá ter um diâmetro de 40 centímetros, beleza? Então, estacona lá de 40 centímetros. E será submetida, isso cada estaca, né? Será submetida a uma carga de compressão de projeto de 500 kN. Opa, risquei aqui, né? 500 kN. Da onde que você tirou essa carga aí de 500 kN? Da onde foi tirada essa carga? Projeto, né? O cara estimou lá a capacidade de carga que ele está tendo nessa edificação, né? E ele somou todo o carregamento que vai ter, desde o telhado, lá desde a cobertura, vindo pela estrutura, né? Ali de vigas e pilares, peso de cobertura, de fechamentos, enfim, de tudo, né? Viga baldrame que está sendo incidida nessa estaca aí, toda essa carga, chegou-se à conclusão de que vai ser
500 quilonewtons nessa estaca, tá? Beleza. A tabela apresenta a sondagem de referência a ser utilizada para dimensionamento do grupo de estacas. Já eu chego ali na tabela. Considerando o exposto, então o que é para ver agora? Eu já tenho o diâmetro da estaca. Considerando exposto, qual é o comprimento da estaca necessário para o atendimento da situação proposta, com base no método semi-empírico de Aoki e Veloso que a gente viu ali atrás. Então, a sondagem que foi feita aqui, ó, ele me trouxe um SPT, ou NSPT, aqui, por metro, tá? Que seria a resistência do solo ali por metro, né? Então, a 1 metro, a resistência à penetração do solo, né? A 1 metro, ele achou um valor de 5. E nesse 1 metro, o meu solo era argila arenosa, tá? A 2 metros, eu tenho um SPT de 10, também com uma argila arenosa. Porém, quando passou de 10, de 2 metros, o meu solo já virou areia siltosa, tá? Então, a 3 metros, por exemplo, o meu NSPT foi para 12, 4 metros 12, 5 metros 18, tá vendo que está subindo a resistência à penetração? E a 6 metros 24, tá? Então, nessa parte do terreno que é uma areia siltosa, o meu SPT subiu para 24, tá? Ou seja, o solo ele é mais compacto, né? Ele é mais firme. Passando aqui de 7 metros para cima, ó, já foi para 24, 25, 26 e 28 o meu NSPT a 10 metros. E eu tenho ali, nessa passagem de 6 para 10 metros, um solo de silt arenoso, tá? Então, ele tem uma resistência maior ainda do que a areia siltosa. Então, agora, o meu desafio eu vou colocar uma estaca nesse terreno aqui. Qual que vai ser a profundidade? Qual que vai ser o tamanho dessa estaca? O comprimento dessa estaca? Vai ser de 1 metro, né? Para essa carga aqui de 500 quilonewtons? Vai ser de 2 metros? Não, vai ser de 3 metros, 4, 5 metros, 6 metros? Quantos metros vai ser essa estaca para suportar esse valor de 500 quilonewtons? Legal, né? Esse exercício. Então, vamos lá. Só algumas lembranças aqui, tá? Que a capacidade de carga das estacas pode ser calculada a cada metro, metro a metro, tá? Para o método de Alloc Veloso, a resistência unitária de ponta e a resistência unitária lateral são dadas por essas duas equações que a gente viu ali em cima, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui as equações, ou eu não coloquei. Será que eu não coloquei as equações? Mas, enfim, são aquelas duas equações lá, tá? Já a gente fala sobre elas ali, sobre o valor de cada um desses. Só um pouquinho lá. Sobre o valor de cada um desses. Só um pouquinho lá. Só um minutinho lá, deixa eu só ver um negocinho aqui. Tá. Então, esses são os nossos valores que a gente vai precisar ali, tá? Então, aqui na frente, eu tenho mais uma tabelinha, onde eu vou precisar desses valores ali, tá? Os valores de F1 e F2, antes de eu falar da tabelinha, são dependentes do tipo de estaca. E, para o caso da estaca hélice, são o F1, né, de 3,0 e o F2 aqui de 3,8, tá? Respectivamente. Os valores de K e A, que são valores que eu preciso nessa tabela aqui, ó, os valores de K e de A, eles estão nessa tabela aqui, ó. Então, o valor de K e o valor de A, o valor de K sendo em MPa e o valor de A em porcentagem. Então,
perceberam ali que no exercício eu tenho 3 tipos de solo: argila arenosa, areia siltosa e silt arenoso. Então, na tabela aqui, eu tenho os valores de K para esses 3 tipos de solo: argila arenosa, argila siltosa e silt arenoso, tá? Então, eu tenho aqui os valores 0,44, 0,6805 e 3,2, 2,3 e 3, tá? Nesse tipo de solo. Então, baseado nisso, né, relacionando a sondagem que foi feita do NSPT, do solo, mais os valores de tabela da norma, mais os valores que eu tenho ali de projeto, né, vamos começar a calcular, então, esse nosso modelinho aqui. Vamos para a resolução aqui, então, do nosso exercício, tá? Bom, conforme a metodologia, o valor do NSPT, ou seja, o índice de resistência à penetração do solo, para a ponta, é considerado como a média do NSPT da camada de 1 metro anterior e de 1 metro posterior. Ou seja, para eu calcular o meu índice de NSPT no trecho que eu estou calculando, por exemplo, se eu estou lá a 3 metros, eu pego a média entre esse 3 metros, o 2 metros e o 4 metros. Pego eles, somo e divido por 3, que é o número de valores que eu estou pegando. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Então, eu estou lá no 3 metros, uma estaca de 3 metros. Então, eu faço a média. Vamos supor que do 3 metros lá, meu valor seja 7, né? Eu vou pegar o 7 dele, o anterior, vamos supor que é 5, e o 10 do posterior, né? Do 3 metros, do 2, que é 5, e do. Vamos fazer na prática, que eu acho que vai ser melhor do que eu ficar tentando explicar aqui de forma mais complicada, né? Então, para cada estaca de diâmetro igual a 40 centímetros, tem-se. Vamos lá calcular a área da base primeiro, tá? Para calcular a área da base, né? Muito simples. A área da base é igual a π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Um cálculo de área simples, né? Então, o π, eu sei que a minha área da base tem 40 centímetros, ou seja, 0,4 metros ao quadrado dividido por 4. Ou seja, eu achei a minha área da base como sendo 0,1256 metros quadrados. Esse valor, eu reservo ele, anoto do ladinho ali, tá? E eu tenho que achar também a área lateral, tá? Com L igual ao comprimento da estaca considerado. Então, eu pego aqui agora, para eu achar a minha área lateral, eu vou fazer o seguinte: a área lateral é igual a π vezes o diâmetro da base, né? Vezes o L, que é a lateral, comprimento lateral. Beleza. Só que tem um problema aí, tá? Lembrando que a área lateral é toda a área lateral da estaca, né? Com detalhe, o meu L, eu não sei ainda, porque o L é o comprimento da estaca. Então, eu vou multiplicar, por enquanto, só o π e o meu diâmetro, né? Que é igual a 40 centímetros ou 0,4 metros. Então, a minha área lateral, ela ficou assim, ó, do 1,2566, tá? Vezes o L, porque o L eu ainda não tenho. Então, como eu vou fazer metro a metro, eu vou pegar esse L e vou considerar metro a metro, tá? Já vou entender melhor aqui quando a gente for fazer. Assim, o cálculo será apresentado considerando a evolução da estaca a cada metro, né? Para a gente poder achar o valor que vai suportar essa carga de 500 ali, né? Beleza, então vamos lá. Fiz uma tabelinha aqui, onde eu tenho o meu NSPT, a profundidade que eu vou estimar e o meu tipo de solo. Então, eu vou pegar primeiro em 1 metro de profundidade, tá? 1 metro de estaca de 0 a 1 metro. Então, eu já desenhei aqui minha estaquinha aqui, de 0 a 1 metro, tá aqui, e eu vou começar agora a calcular.
Lembrando que o meu NSPT é a média, né, dos NSPT em questão. Como aqui eu não tenho nada anteriormente, né, do 1 metro, eu vou pegar o 5, esse 5 aqui, e o 10 que é posterior, né? 5 e 10, somos 2 dividido por 2. Então, meu NSPT aqui é 7,5, adimensional, tá? Ok, beleza. Agora eu tenho que achar a minha resistência de ponta e lateral, né? Primeiro, vamos fazer a de ponta. Pela equação que a gente viu ali atrás, é K vezes N vezes F1, dividido por F1. O F1, para o tipo de estaque que a gente está trabalhando, lembra lá que já deram o valor que é 3 para a ponta? Então já tenho ele aqui. O meu K, quanto que vale o meu K? Para argila arenosa, ou melhor, para argila arenosa, o K é 0,44, de acordo com essa tabelinha aqui, ó. Argila arenosa, de 1 a 2 metros, 0,44. Eu só repeti lá na tabelinha, tá? E o meu A, melhor, é o N, né, que eu preciso aqui. O N seria o meu NSPT que eu acabei de calcular, né? Então, eu já coloco ali o NSPT, o meu K, faço todas as considerações matemáticas e encontrei 1,1 MPa. Beleza? Bom, agora eu vou para a lateral. Minha resistência lateral. Agora eu vou precisar do A, né? Que aqui é 3,2, tá? Porém, o que disse lá na tabela? Que é em porcentagem. Se é em porcentagem, então eu vou colocar na equação em porcentagem. Então, 3,2 é o mesmo que 0,032%, tá? O meu K é 0,44 e o meu N I desse da lateral, né? É o valor do metro que eu estou trabalhando nele aqui, ó. No meu caso é 5, né? Aqui, ó. Então eu coloco o 5 aqui e o F2, que é 3,8 para esse tipo de estaca, vai ser sempre 3,8 para esse tipo de estaca, tá? Então eu achei um valor aqui de 0,01856 MPa. Beleza. Achei esses valores aí, tá? Então, vamos agora ver se essa resistência aí é suficiente para os 500 kilonewtons lá, né? Então, resistência de ponta. Então, vamos lá. O meu QP é igual à área da base vezes a minha resistência de ponta, ou seja, a área da base que eu peguei lá atrás, que eu reservei o valor, lembra que eu falei para vocês reservarem o valor? Aqui, ó, área da base, né? Vezes a minha carga da resistência de base, que é 1,1 MPa. Nós acabamos de calcular. Então, eu achei aqui, ó, 0,1382 meganewton. Transformando em kilonewton, dá 138,2 kilonewtons. Beleza. Agora eu vou para a resistência lateral. A equação para a resistência lateral é a área lateral vezes a carga lateral, né? Então, a resistência lateral vai ser a área lateral que eu encontrei lá atrás, lembram que era aqui, ó, 1,2566 vezes L, agora que eu vou colocar aquele L lá, né? Bom, qual que é o meu L agora? Meu L, meu comprimento. No caso aqui não é 1 metro, eu tô a 1 metro aqui, ó. 1 metro de profundidade. A 1 metro de profundidade, então, eu coloco 1 metro aqui, ó. 1,2566 vezes 1 vezes a carga que eu acabei de encontrar ali atrás, de 0,01856, que é essa aqui, né? MPa. Beleza, achei o valor de 0,0233 meganewton. Transformando isso para kilonewton, eu tenho 23,3 kilonewton. Beleza. Agora, a resistência a 1 metro, vamos ver se ela resiste aos 500 kilonewtons. Para isso, eu faço a média das duas
cargas que eu encontrei, da base e lateral. Então, eu pego 138 mais 23, dividido por 2, 80,75 quilonewtons, ou seja, abaixo do necessário. Se eu colocar 500 quilonewtons aqui, não vai ser suficiente, é isso que quer dizer, tá? Então, tenho que colocar mais um metrinho aqui, ó. Vamos para 2 metros. Ah, professor, mas eu não posso já ir direto lá para 7 metros? Pode, só que você pode correr o risco de superestimar a tua obra, né? Então vamos para 2 metros. NSPT. Nesse caso aqui agora, eu já tenho 3 valores, porque eu estou a 2 metros aqui, ó. Em 2 metros, eu tenho um NSPT de 10. Aqui, ó. Mas eu tenho 5 a 1 metro e 12 a 3 metros. Tem que fazer a média dos 3 aqui, ó. Soma os 3 dividido por 3. Achei um NSPT de 9, tá? Que é a resistência à furação do solo, tá? Veja que é um NSPT um pouquinho maior já, né? Então, carga na ponta. Mesma coisa. Pego o K, que ainda é 0,44, vezes o N, que eu acabei de encontrar, que é o 9, né? E o F1, que é 3, 1,32 MPa. Carga na lateral agora. O A, que ainda é 3,2%, né? Não pode esquecer de colocar em porcentagem aqui na equação. O K, que é 0,44 ainda, né? E o NI, que a 2 metros aqui é 10, né? Dividido por 3,8, achei esse valor, 0,03705. Agora vamos ver as resistências, né? Resistência de ponta, área da base, 0,1256, carga lateral, carga da ponta, né? 1,32, que a chama ali atrás. Achei aqui, passando já para quilonewton, um valor de 165,8 quilonewtons. Carga lateral, ou melhor, resistência lateral, né? Área lateral vezes a carga lateral. Lembrando que agora, a única coisa diferente aqui que vai ter é que a profundidade agora, o meu L é 2, né? Porque eu estou a 2 metros de profundidade, então eu tenho que representar o 2 aqui, não é 1 mais, né? Agora é 2. Então eu achei um valor de, no final, de 93,1 quilonewtons. Fazendo a média, aqui é 2 metros, aqui não é 1 metro não, 165 mais 93 dividido por 2, 129. Ixi, abaixo do necessário ainda. 129 ficou muito pouco, né? Eu preciso resistir a 500 quilonewtons. Então, vamos mais um metrinho. E assim a gente vai, tá? Então, o NSPT fazendo a mesma coisa. Lembrando que agora eu passei aqui, ó, para ter um K diferente e um A diferente, né? Então, fazendo aqui a 3 metros, melhor, eu fiz a 4 metros aqui, tá? Eu tenho 12, 12 e 18, faço a média de 12, 12 e 18, deu 14 o meu NSPT. O K agora é 0,68, o N, que eu acabei de encontrar, 14 dividido por 3, dá 3, alguma coisa aqui MPa. A lateral, o meu A agora vai ser 2,3%, então 0,023. O meu K, 0,68, e assim eu vou montando, tá? E o meu N aqui a 4 metros é 12, tá? Beleza, achei aqui esse valor, 0,049, né? Jogo lá nas equações e eu achei 398 para a minha resistência de ponta e 248 para a resistência lateral. Fazendo a média dos dois, achei 323,52. Ainda está abaixo. Então, vamos aumentar mais um metrinho aí. Vamos para 5 metros. Aqui, ó, 5 metros. Meu NSPT, mesma coisa, deu 18. A carga na ponta, 4,08 MPa. E na lateral, 0,074. Então, vou aqui agora para calcular. Uma carga, a resistência de ponta, deu 512. E a resistência lateral deu 465. Cheguei no valor a 5 metros de 489,1. Opa, quase cheguei em 500, né? Significa que, muito provavelmente, a 6 metros, eu vou ter o valor que eu preciso. Então, vamos lá.
a 6 metros agora, eu tenho um NSPT de 22, a carga lateral, ou melhor, de ponta, é 4,99 e a carga lateral de 0,09877. Então, eu encontrei um valor de resistência de ponta de 626, já passou de 500, e resistência de lateral de 744. Fazendo a média, achei uma carga de 685,71 kN. Ou seja, acima do necessário para os 500 que eu preciso de carga de projeto. Tá? Então, a minha resposta a esse exercício é exatamente isso. Né? A, a 685. Ah, professor, mas eu não posso colocar ali, ao invés de 6 metros, colocar 5,5 metros? Pode, só que com 6 metros ali você está tendo um fator de segurança bem considerável ali, né? E não vai te dar dor de cabeça pela hetero, heterogêneo, heterogeneidade do solo. Não consigo falar essa palavra agora. Depois talvez eu consiga, tá? Os fatos do solo ser heterogêneo. Aqui, deu isso ali, pode dar um pouquinho diferente. Você já tem esse fator de segurança aí para você trabalhar. Eu utilizaria, então, uma estaca com 6 metros nessa edificação, com essa sondagem, com essa área de base de estaca, eu utilizaria 6 metros de estaca. E mataria a questão aí. Beleza?